Augusto Lula tem aparecido? Augusto e Dan. Opa. Olá, eu sou o jornalista Cefas Carvalho e estamos começando mais uma edição do programa Conversa de Botequim, um programa que eu realizo toda sexta-feira aqui no Bardalos Comida e Arte, 17h30, ao vivo, com transmissão pelo Facebook, sempre com pessoas que fazem a cultura do Rio Grande do Norte. E no programa de hoje, como você já pode ver, estou aqui com Diana Fontes, que é coreógrafa, produtora cultural, diretora teatral, enfim, um grande nome da cultura natalense e potiguar, quem vou saudar, Diana Fontes. Um prazer tê-la aqui, boa tarde. Olá, Cefas, quanto tempo a gente não se encontrava. Quanto tempo, né? Nossa, mas é assim, mas é quando a gente se encontra já acontece, né? Já acontece, já é com programa aqui no Facebook, com cerveja na mesa. Bom demais. Isso, e respondendo a sua pergunta, Augusto Lula estava aqui anteontem. Augusto Lula e Dani Brito. Daniele Brito, que de vez em quando eles assistem ao programa, não é, produção? Oh, Dani, beijo. Beijo. Lembrando que o programa tem produção de Raquel Lucena, câmera José Aglio, assistente de produção Ananda Carvalho e apoio logístico dos queridos Ricardo Nelson e Lula Belmont. O programa tem apoio do Anoreg, Adurem Sindicato, Sindipetro, Sinsp, Francisca Seguros e Saiba Mais. Vamos... Programa ao vivo, tem barulho, é assim mesmo. Quem quiser pode assistir no Bardalos, pode vir pra cá que o bar é em funcionamento, o bar está aberto. A cerveja está geladíssima. Opa, e daqui a pouco tem tira-gosto aqui. Ricardo, daqui a pouco tá tira-gosto, o programa é assim. Diana, tem assunto, não falta, eu acompanho sua carreira, já acompanhei bem de perto sua carreira, admiro, sou um admirador seu, a gente vai falar do presente de Natal, que é uma coisa fantástica. 25 anos. Pois é, haja tempo, eu estava pensando nisso agora, a gente vai falar muito sobre isso, mas eu tenho uma curiosidade. Eu sempre pergunto como a pessoa começou naquilo que a tornou notória, aquilo que ela se profissionalizou. Como é que começou Diana Fontes com a arte? Você já era curiosa, você já era envolvida com dança quando criança, lhe colocaram à força, você quis ir. Como é que começou Diana Fontes, a dança e a cultura? Não, de fato eu comecei fazendo dança, né? Como toda menina, fazer aula de balé, quer dizer, não porque minha mãe quis, eu quis. Quando eu morava, a gente morou fora uma época, e lá minhas primas faziam sapateado. Sim. E eu fiquei encantada com aquilo, mas logo em seguida a gente veio embora para Recife. Isso quando criança ou quando adolescente? Quando criança. Criança. Aí viemos embora para Recife, meu pai era pernambucano, e nós estávamos nessa época morando nos Estados Unidos, viemos embora para Recife. Chegando em Recife, eu comecei a fazer balé, por minha vontade mesmo. Demorou um pouquinho, porque a mãe com 5 filhos não tinha condições de ficar levando cada um para um lugar. Então, quando eu consegui já ficar mais velhinha, eu que poderia ir só, aí eu fui fazer. Quer dizer, eu queria mesmo. Sim. Queria mesmo. Era uma vocação sua, você sentia que era uma vocação minha, não era aquela coisa de mamãe quer que a filhinha seja bailarina. Então era vocação mesmo. E aí eu fiquei em Recife, estudei toda a parte de dança, tive a sorte de ter uma professora maravilhosa, porque era uma pessoa envolvida com teatro, com dança. Não era só dança, apesar de ser classicona, como a gente chama, ter estudado em Leningrado, mas ela é paulista e ela fazia teatro em São Paulo, junto com o Juca de Oliveira, Baraci. E ela casou com um pernambucano, foi para Recife e dali ela montou uma escola de dança e montou um grupo do qual eu fazia parte. Então, com ela foi que começou, eu acho, toda essa pegada, que não era só fazer aula e dançar. Sim. Entendeu? Para fazer qualquer espetáculo, ela trazia sempre um diretor de teatro, a gente discutia, mesmo que fosse só a música, discutia, tinha todos esses cuidados. Então, foi uma formação mais ampla, mais diversificada. Sim. Não só aquela coisa assim de dança, dançar coque, e pronto. E pronto, entendeu? Não, ela era muito abrangente, ela diversificava, fazia com que a gente fosse atrás, que a gente fosse estudar luz, fosse estudar, pesquisar a produção. Então eu já me envolvi desde essa época. Nossa. E quando é que começou a ficar mais sério? Quando é que seus pais, sua família, quem lhe cercava, começou a ver que não era uma mera brincadeira de criança, um passatempo? Como é que foi esse processo? De fato, eles não gostavam muito, mas apenas assim, não por... Meu pai era uma pessoa com a cabeça muito ampla, muito aberta. Minha mãe mais caretona, mas meu pai era muito aberto. Mas eles se preocupavam com o futuro, aquela coisa, isso dá dinheiro, você vai viver de quê?
Entendeu? Não era aquela coisa que proibia, mas Sim. vai viver de quê? Da Vai dar dança? certo esse negócio? Entendeu? Mas quando eles começaram a ver que realmente eu vivia para isso, além do balé e de tudo, eu também gostava da cultura popular, então eu corria atrás dos maracatus lá no Alto de Olinda, eu fui fazer frevo com o Nascimento de Passo, eu gostava de toda aquela produção de raiz. Isso. Então, eles começaram a ver que realmente que era uma coisa mais séria, que eu estava estudando, pesquisando. E acho que estava escrito, porque simplesmente eu fui fazer vestibular de quê? De medicina. Nossa, você fez vestibular de medicina? Eu não sabia. Eram duas coisas muito engraçadas. Eu fui atleta, também quando eu cheguei lá em Recife, eu comecei a jogar vôlei na escola. Mas atleta tem a ver com dança. Sim, mas eu fui atleta de ponta, eu cheguei à seleção brasileira. Nossa. Então eram duas coisas, assim, era o vôlei e a dança. O vôlei e a dança. Então teve um momento que eu me dediquei mais ao vôlei. Sim. Foi nesse período mais de adolescente que realmente eu fui crescendo e me dediquei mais. Depois que eu fui para São Paulo, treinei 4 meses na seleção brasileira, aí que eu não terminei não viajando com a galera, eu fui a última a ser cortada. Sim. Aí eu disse, tá bom, cheguei no meu limite e vou me dedicar mais à dança. A dança. Então teve toda essa parada, né? E aí eu realmente queria aquilo tudo e queria pesquisar e queria estudar. E a medicina eu terminei largando, não entrei na universidade, né? Primeiro ano, não tentei mais, eu disse, não, aí fui estudar Sociologia Política. Nossa. Aí eu falei, não é medicina, então vou entender a cabeça do ser humano, do indivíduo. E aí fui fazer Sociologia, onde eu terminei Sociologia Política lá em Recife, que hoje eu acho muito pertinente isso. Sim. E assim foi, então por isso que eu fui, as coisas foram casando. Já pensou se eu tivesse sido médica? Não estava aqui hoje. Não, e não consigo lhe ver como médica. Imagina. Seria uma ótima médica, mas não consigo imaginar como médica. Isso. Essa é a minha historinha. E Natal, como é que chegou a Natal, Diana? Então, aí eu casei em Recife com um estrangeiro e nasceu Joana, lá em Recife. Quando ela estava com 1 ano, menos de 1 ano, ela estava com 9 meses, 8 meses, 9 meses. Nessa época, meu marido ganhou uma bolsa para fazer mestrado no México, entre México e Califórnia. Sim. E aí nós fomos para o México, ficamos lá, depois eu voltei para cá, me separei e voltei para Natal, com a filha de menos de 2 anos. Passamos 1 ano e 1 ano. Chegou aqui com 2 anos, vamos dizer. E aí eu falei, não, ela está muito pequenininha, se eu for para Recife, que lá eu estou sozinha, não tenho minha família, eu vou entrar na loucura de trabalho. Eu trabalhava com teatro, trabalhava com dança, trabalhava com várias vertentes em Recife. Como é que vai ser? Eu vou deixar ela crescer um pouquinho aqui, né? Junto com a mamãe, o papai. E depois eu volto para Recife. Estou aqui até hoje. Nossa. Não fui mais. Não foi mais. Ela cresceu, eu fui me envolvendo e fiquei. Vamos falar desse envolvimento. Assim, você tem uma atuação completa. A gente vai falar aos poucos sobre isso. Você foi professora de dança, você criou um corpo de dança, você encenou espetáculos fantásticos. Eu lembro do Entre Nós. E ao mesmo tempo espetáculos de rua. Aí como é que foi esse processo, Diana, de que você mesmo falou no começo, que não apenas ficar na dança em si, mas ampliar a dança para o espetáculo, o envolvimento teatral, o texto teatral, ter também a sua própria escola de dança. Raiz, né? Isso, e ao mesmo tempo interagir com outras linguagens, como você falou. O Entre Nós, eu lembro que é uma linguagem contemporânea, não é o balé clássico, e você falou do maracatu, o próprio presente de Natal sempre teve essa pegada. Mas para a gente fazer a cronologia, como é que você começou esse processo aos pouquinhos? Foi um trabalho de pesquisa? Aconteceu de repente? Foi voluntário? Como aconteceu isso? Então, quando eu cheguei aqui, coincidentemente, que fui ficando, eu me envolvi muito com o pessoal da Banda Galha. E a escola que era ali em Petrópolis tinha até lembrei com o João Massalino, né, que a gente conversou outro dia, desse jardim imenso que a gente tinha na Corpo Vivo, quando nós, já ficando aqui. Sim. Aí eu digo, já que vou ficar aqui, vou abrir a escola. Que foi a Corpo Vivo. Corpo Vivo, ali em Petrópolis. E aí o pessoal já envolveu o pessoal da Banda Galha. E aí disse, vamos fazer. Aí lá foi construído o Tamanduá,
Aí começou o Seu Sol Dona Lua, e começou todo mundo a ser um ponto de encontro de muitos artistas, de muita conversa, junto com o Babá, o Galvão, várias pessoas, né? Assim, da área de música, da área de teatro, da área de dança, João Marcelino, Chico Vila, toda essa galera, né? E aí eu fui ficando aqui em Natal e aí também disse assim, era muito incrível, porque aqui a dança, por exemplo, os bailarinos nunca tinham trabalhado profissionalmente, nunca tinham recebido um cachê. Então isso o Recife já estava mais avançado. E aí criamos cooperativa, foi quando surgiu o Entre Nós. Que aí eu falei, então vamos fazer uma cooperativa? Agora vamos fazer assim, juntei algumas pessoas, né? As pessoas que estavam mais em evidência, que estavam querendo essa pegada mais colaborativa e coletiva. Sim. Eu gosto muito desse trabalho coletivo. Eu ia perguntar sobre isso. Você trabalha com muita gente, você trabalha com pessoas. Dialogar, gosto muito desse trabalho coletivo. E isso em Recife já se fazia, mas aqui não, as pessoas eram muito sozinhas, trabalhavam. Entendi. Eu lembro que uma das primeiras vezes que eu conversei com o Danilo Guanais, ele falou, eu não sei trabalhar com outra pessoa, eu só sei trabalhar só. Eu falei, bicho, aprenda, viu? Porque é massa. É ótimo. E hoje a gente trabalha... E hoje o Danilo trabalha coletivamente, demais, né? Mas é isso. E aí surgiu Entre Nós, que aí juntou eu, Dimas, Karenine Porpino, Rosiane Melo, Virginia Mafioletti. Ai, Jesus, foi um bocado de gente. E aí eu disse, pronto, então quem é da produção, vamos supor, você tem uma ficha, tem uma ficha técnica. De um lado tem um elenco, do outro lado tem produção, equipe técnica, luz, sombra. Sim, se você faz parte das duas listas, você vai ganhar 2 vezes. Se você faz parte só de uma, você ganha só de uma. Que é normal. Exatamente. E aí começou todo mundo a se envolver com essa história de quem gosta de luz vai também. A mesma coisa que eu aprendi com a minha professora, a Mônica Giapiaçu, eu fui também fazendo. E tipo assim, quem escolhe quem? Dimas, eu vou escolher você para lhe coreografar. Aí Dimas, eu vou escolher Virginia para coreografar. Rosiane, eu vou escolher você para lhe coreografar. E aí a gente foi criando, por isso que virou Esses Moços. A gente pesquisou uns textos falando exatamente das inquietudes, das vontades. E aí a gente criou, e que foi um barato. A gente estreou, lotou o teatro cobrando ingresso. Todo mundo ganhou grana, foi maravilhoso, todo mundo ficou feliz. Viajamos, acho que o Nordeste todo com esse espetáculo, ganhamos prêmios. De uma brincadeira, você lembra, né? Era muito interessante, né? Muito, muito bom. Aliás, isso foi o primeiro Entre Nós, lá para trás. Sim. Aí depois teve o segundo Entre Nós, que foi já com o texto de Cláudia Magalhães. Que aí já estava estabelecido. Esse segundo foi em 2006, ou 2007 ou 2008. Não me pergunte data, que eu não lembro não, viu? Eu lembro que eu assisti na Casa da Ribeira. Casa da Ribeira. A Nanda até assistiu pequenininha, ficou impactada. Ela passou dias, papai, os dançarinos ficam se batendo. Ela ficou bem impactada. Era bem forte. Era forte, ela sim. tem um texto maravilhoso, né? Sim. Ela realmente... Sim. Agora, nos 25 anos do Presente Natal... a gente vai falar muito do Presente Natal. Chega lá, tá bom. Mas, isso Entre Nós 1. Isso, Entre Nós 1. Para poder fazer a linha... gente. Aí nisso eu fui me empolgando, aí Chico Vila, vamos fazer um trabalho o saudoso junto, Chico Vila. Maravilhoso. Aí que era Vila Ilson, né? Quando eu conheci era Vila Ilson. Nossa. O Esquina Colorida, com João Marco Bulhões, com essa galera onde frequentava lá a escola. Faziam aula de dança, então... Foi uma coisa muito bacana mesmo, de implantação, de discussão e de percepção mais da questão dança contemporânea. Sim. Que aqui só tinha dança clássica. Dança clássica. E jazz, com Isso. Roosevelt. Aí entrou a dança contemporânea, a dança teatro, essa questão toda. Passando aí, já se criou a Corpo Vivo, companhia de dança, que viajou, ganhou prêmios também, foi embora, foi para fora. Que várias pessoas fizeram parte. Vani Rose fez parte da companhia, que hoje é uma excelente diretora. Olha quem eu falei, chegou. Aí, falou em Augusto Lula, chegou Augusto Lula. E ele me deu as costas. Ele faz isso sempre. Augusto Lula, cineasta, vai lançar um filme agora. Perguntei por ele e ele chega e me dá as costas. Ousado. Bem-vindo, Augusto Lula, cineasta. Diana, você falou uma coisa muito interessante. Enquanto entusiasta das artes, já aconteceu
de eu levar pessoas, inclusive para o Entre Nós, para espetáculos seus, e também mostrar espetáculos, por exemplo, Débora Coker, Pina Bausch. A pessoa que não conhece, que é leiga, ela sempre acha que vai ver o balé clássico. Aí ela diz, não, Cefas, eu não gosto de dança, eu não gosto de balé. Aí quando a pessoa vê que é algo que dialoga com ela, com a realidade dela, muda quebra tudo. a quarta parede. Isso, exatamente. Como é que é isso, Diana? De você lutar contra esse paradigma, de você vencer esse preconceito, entre aspas, que as pessoas têm. Não que a dança clássica seja ruim, não é isso. Mas a dança contemporânea dialoga com os dilemas das pessoas. É atual, né? Isso. Como é que você vê isso? Não, porque é o seguinte, eu sempre falei, mesmo quando eu tinha escola de dança, e fazia todo ano aquele espetáculo imenso, cenário, 300 crianças e adolescentes em cena, eu dizia muito, a dança tem não ao seu favor a escola. Sim. Por quê? Como formação, beleza, mas por que não a seu favor? Porque papai, mamãe, vizinho, madrinha, padrinho, todos os amigos adultos vão assistir a filha, a sobrinha, a afilhada, e não é um trabalho profissional. É aquele trabalho, obviamente, para aquela aluninha que está começando. Sim. Então, é chato. É chato. Entendeu? É chato. Já dizia um amigo meu, esse tal desse grampa dedê, que coisa absurda. Porque vinha o padedê, aí saía, vinha o cara, o bailarino, depois saía, vinha a bailarina, depois voltava, fazia outro padedê, depois vinha a coda. Ou coisa chata, não acaba esse negócio, não. Então, as pessoas assistiam porque tinha que assistir. Tem que assistir. Aí quando dizia, vamos assistir um espetáculo de dança, eu dizia, vou nada. Isso, exatamente. É muito chato. A pessoa já sabia o que ia, né? A morte do cisne. É isso, a morte do cisne 2 horas lá. Então, não, então isso é bacana porque é formação, mas é contra, não nos favorece. Isso, exatamente. Entendeu? E aí, é por isso que a gente precisa sempre estar com o espetáculo de dança mostrando, para ver que é outra história, é outra pegada, há diálogo, há um entendimento, há uma percepção, que ele pensa o que ele quiser, mas há uma percepção. Isso. E dialoga com a atualidade, né, Diana? Por exemplo, você coloca a Pina Bausch para alguém assistir, a pessoa leva um choque, as bailarinas se batendo a cabeça na parede, né? Você percebe, você pode não ter uma certeza, mas a sua sensibilidade vê que ela está falando de solidão, ela está falando... E eu lembro que o Entre Nós tinha muito isso. Como eu estava na plateia, eu via as pessoas muito impactadas. Como é que foi aquele processo? Como é que funcionou tudo? Ali foi um divisor de águas, certo? Ali foi um divisor de águas, realmente. A gente estava trabalhando muito junto, né, eu e Cláudia, muito junto nos textos, nas coisas, tanto no interior como aqui. E a gente eu comecei a pensar nas histórias que cada um teria. Então a gente começou, ganhamos o prêmio da FUNAC, colocamos que queríamos falar sobre nós. Sim. Esse era o mote. E no desenvolver, a gente começou a ver que era para falar sobre... Então, por que foi pesado às vezes, né? Porque, lógico que eu bebia muito em Pina, eu bebia muito nessas redes e correntes contemporâneas, Sim. Que na época, a Martha Graham, por exemplo, Martha Graham surgiu depois da Segunda Guerra, então era muito contração, era tudo muito para dentro, porque a dança contemporânea, a arte contemporânea, ela fala muito daquilo que é presente, né? Daquilo que está acontecendo. Sim. E aí a gente começou a trabalhar com cartas e começou a trabalhar com as histórias de cada um. E aí viu Manel tinha tido um assalto lá no bar que ele tinha, levou um tiro, então tudo dele era aqui. Isso foi uma catarse, porque... Sim. A gente percebia que era uma catarse. Todo mundo estava colocando para fora. Agora, é lógico que aí eu fui dar a questão artística. Você não pode também claro. trazer para a realidade, né? Então tem que estar sempre com essa questão da arte. Mas era uma busca de falar. E também me irritava muito que as pessoas diziam, bailarino não pensa e não fala. Então isso me deixava possessa. Aconteceu uma vez na Bahia, num festival, existia um festival muito bom na Bahia, profissionalésimo, não era assim, Joinville, essas coisas, não, era só, para você ter uma ideia, a gente se inscrevia,
vinha uma pessoa da Bahia, aqueles pré-selecionados, eles vinham à sua cidade para assistir. Para assistir. E a gente nem passou pro Castro Alves, que era o top. Passamos passado do couro. Mas graças a Deus, Deus é pai. Quando chegou, de repente, uma pessoa desistiu de ir pro Castro Alves e quem subiu? Nós. Nossa, muito Aí bom. fomos pro Castro Alves com um trabalho muito bacana que chamava Tire-me Daqui, que foi naquela época de Collor, aquela política toda. Então era um balé muito que a gente coçava a cabeça assim para dizer, meu Deus, como se fosse uma peste de mosquitos, Sim. pela agonia que dava, né? Muito bom. Inclusive eu dizia, vai estudar a sensação, assiste o Jornal Nacional todo dia. Pronto. Aí você já tem. Era só. Você já tem. E aí, essa pegada mesmo dessa questão mais teatral, de falar, a gente foi para a Bahia, quando chegou lá, na reunião, uma crítica de São Paulo falou, esse pessoal de Natal aí é muito jovem, porque realmente eram muito jovens. Sim. É muito jovem, a gente trabalhava muito, é muito jovem, isso aqui não cabe. E foi ótimo, porque quando ela assistiu, ela escreveu uma crítica dizendo, eu me enganei. Nossa. Eles falam, eles atuam, eles dançam, e aquilo me deixava engasgada. Como se que bailarino não pensa. É robótico. E não é isso. Não é isso. Não é. Pode até existir algo, mas não é a nossa pegada. E a contemporaneidade não é isso. Como é que você vai ser robótico se você está vivendo? E aí, por isso que surgiu toda essa estética do Entre Nós, dessa coisa de querer colocar para fora, de querer mostrar, quebrar um pouco também aqui em Natal com o conceito de dança. E conseguiu quebrar. Foi muito impactante na época. Eu sabia que às vezes era muito forte, mas era intencional. Perfeito. Com prazo de validade vencida hoje. Como Você no palco, você como bailarina. A pergunta é, pra quem tá em casa e não tá ouvindo, porque o microfone não tá captado em Lula Augusto, a pergunta dele foi como era a sua sensação, como era você como bailarina. Então antes até de eu chegar aqui, né? Sim. Lula. Exatamente. Que aqui eu dancei muito pouco. Lá em Lula, Recife. eu era o seguinte, deixa eu lhe dizer, eu ia escondido, eu fazia balé clássico, mas eu ia escondido para as aulas de Nascimento do Passo, no frevo. E ia no sábado à tarde ia me embora para a sede de Olinda para correr atrás dos maracatus. Então aquilo me encantava tanto, mas eu só tinha o balé clássico, ninguém me oferecia outra coisa, só tinha o balé clássico, então não era totalmente o que eu queria. E aí, quando chegou Klaus Viana, grande Klaus Viana, que chegou lá em Recife, com a minha mestra, era uma pessoa de teatro, e tinha essa percepção, não era uma semana não, ele ficou 2 meses com a gente, trabalhando com o grupo. Sim. E na primeira aula, quando ele entrou, que ele chegou com a tesoura e falou, pode tirar as sapatilhas. E pegou a meia, cortou, mandou a gente dobrar. Pode soltar os cabelos, soltar os coques. Soltou os coques e trouxe umas bolas de tênis. E começou a trabalhar o balé de outra forma. Nossa. Aí o olho já brilhou. Aí depois chegou um francês do Mudra. O Mudra, na Bélgica, era o grande centro de arte integrada. O início dessa arte contemporânea e tal. Essa dança contemporânea com beijar, com tudo. Beijar ainda era muito moderno, mas o Mudra foi uma explosão. E esse francês, essa nossa mecha, trouxe e passou 3 meses com a gente. Nossa. Então ele fazia trabalhos muito provocações teatrais. E aquilo eu falei, opa, é aí que eu me encontrei. Foi aí que eu me encontrei. E aí eu realmente dancei mais, mas comecei a dançar menos e fazer mais teatro. A beber mais no teatro. Isso. E aqui chegando eu dancei muito pouco, porque também me envolvi muito com produção, com essa coisa. Corpo Vivo também, né? Aí dancei muito pouco e quando eu parei de dançar, Lula, quando eu estava no palco,
e estava dançando e olhando que a luz estava errada. Ah, já estava com a visão de diretora. E, ó, a luz está errada. Você está fora da luz. E fazendo sinal lá para cima, entendeu? Aí eu falei, não, eu vou sair do palco. Então essa minha carreira de bailarina que terminou sendo curta. Foi mais lá fora, em Recife, no exterior, do que aqui. Nossa, que história bacana. E sim. Bom, uma boa pergunta de Lula, vou reproduzir aqui para quem está acompanhando a gente em casa, né, ou em qualquer mídia possível, a pergunta de Augusto Lula, cineasta. Como você, como diretora, Diana, organiza a questão da dança e também a questão do teatro, a questão da luz, se a pessoa tá, se a luz estourou, se não estourou, se a pessoa está fora da marcação, porque tem marcação, né? Quem também não acompanha, quem é leigo, acha que todo mundo vai para o lado que quer, né? Mas não, tem marcação. Enfim, a pergunta de Lula é essa, como é que você conciliava tudo como diretora? Então, aí, por essa formação que, graças a Deus, eu recebi, né? Dessa minha mecha muito teatral, muito consciente e que nos colocou para pesquisar sempre isso, produção, luz, figurino. Convivi muito com diretores de teatro em Recife, grandes diretores, Francisco Filho, Rubem Rocha Filho, José Pimentel, José Mário Astegésilo, vários diretores de teatro, porque aí eles passaram a me chamar para fazer toda a preparação corporal. Ah, perfeito. E que era complicado, porque, por exemplo, eu fiz com José Mário Astegésilo, foi um dos trabalhos mais difíceis, que foi Ecos. Ecos, de Peter Sheffer, que é sobre os cavalos. É uma peça maravilhosa, peça psicológica. incrível, Virou um filme com Richard Burton, que é pesadíssimo. Exatamente, pesadíssima. E aí Rubem Rocha Filho e José Mário era o produtor e Rubem Rocha Filho era o diretor. Um cara maravilhoso do Rio, que foi morar em Recife. Como é que a gente vai representar esses cavalos? Então, foi ali que foi um desafio muito grande e a gente foi para o campo. Sim. Então, hoje ainda, quando eu preciso dessa inspiração ou de uma coisa mais que não seja tão cotidiana, porque como é que eu não vou pegar os atores Sim. e botar de quatro pés no palco para ser um cavalo? Não funciona. Não tem nada a ver. O cavalo encantava o cara, Sim. né? Sim, Então seduzia o cara. O menino tinha uma relação quase sexual com os cavalos. Uma paixão, inclusive, ele queria ter relações sexuais. E acabou de uma forma muito trágica. Muito louca, porque furou os olhos dos cavalos. Inclusive, eu posso contar uma piadinha aí do meu pai no meio disso? Claro que pode. Meu pai, que era muito assim, como eu falei, muito aberto, mas ele queria que eu fizesse outra coisa para poder ter uma vida mais tranquila. Mas pai, eu estou bem na fita, né? Consegui vencer com a arte. E ele foi assistir Ecos. Nossa. E numa cena grande que tinha, que os cavalos estavam lá, né? Fazendo toda aquela encenação corporal com ele. E aí ele trouxe a menina para transar com a menina pela primeira vez. Lógico, na baia dos cavalos. Sim. Os cavalos começaram a reagir na cabeça dele, né? A reagir. Quando ele ia chegar naquela coisa que a menina ia tirar a roupa, apaguei a luz. Aí meu pai, que estava assistindo, falou: por quê? O melhor! Acenda a luz, Diana! E eu fiquei morta. Meu Deus! Seu pai não entendeu o jogo cênico. Ô, cavalinho chato! Ô, cavalinho chato! Acenda a luz, Diana! Enfim, então respondendo a Lula, essa eu chamo de percepção, Lula. Você começa a acreditar. A pessoa, para dirigir, você tem que acreditar em tudo que você sente. Você não tem que ter regra nem limite. Se eu quero fazer um cavalo em cena sedutor, eu vou pesquisar os cavalos, eu vou perceber os cavalos, eu corri na praia atrás dos cavalos, eu fui para ver isso. Então, e você tem que dar asa à sua imaginação. Eu não tenho que dizer, não vou conseguir fazer um cavalo, então o cavalo... Eu vou pela estética do cavalo, a musculatura do cavalo, o suor do cavalo. Então, é aguçar a percepção para que você possa brincar com o extra cotidiano.
Perfeito, Imaginário. respondido Respondi, então a Lula. Lula. Mas deixa eu completar a pergunta de Lula e fazer uma coisa. Não, agora é a minha, depois eu volto para você. Vamos alternar aqui, Lula. Deixa eu completar a pergunta de Lula. Tina, como é que é você ter o controle completo como diretora e ver, por exemplo, uma luz que não acendeu na hora que era para acender, o ator que devia entrar com um buquê de flores e o buquê caiu e o buquê ficou e ao mesmo tempo não dá? No presente de Natal deve ter acontecido porque é ao vivo, em rua. Como é que é você dirigir, planejar, fazer toda a marcação e na hora algo dá errado? Assim, você se desespera, você acha que, como no filme Shakespeare Apaixonado, que tem um personagem que diz, não, vai dar tudo certo. Como é que você funciona? Acontece, sempre acontece. Quando a gente vai pra rua, eu adoro trabalhar rua. Quando a gente vai pra rua, eu gosto muito também de teatro, é bem mais tranquilo. Rua é sempre o desafio. Rua é... Você tá previsto que tudo pode acontecer. Sim. Tudo pode acontecer. Tudo. O presidente de Natal, por exemplo, Zeca, ele vai ter ódio de mim quando eu estou dizendo isso, mas Zeca Santos, que ele fazia um rei, e coitado, nesse ano, todo dia ele chegava cedo, passava, era ao vivo, os primeiros 5 anos era ao vivo. Sim. Eu deixei de fazer ao vivo por causa disso. Sim. Aí todo dia ele ia lá, chegava cedo, passava o microfone, passava tudo, o lugar, andava no palco inteiro. Quando chegava na hora que ele ia cantar o solo dele, entrava uma interferência, ele ficava mudo. Não saía. Nossa. E aí, coitado, quando acabava o espetáculo que ele ia embora, ele ficava com ódio, porque ele passava ali pela praça da Albuquerque, e aquele menino dizia, lá vai o rei mudo. Lá vai o rei mudo. E ele tinha... Olha aí, o Bardalos tratando a gente. Obrigado, Ricardo. Obrigada, Ricardo. E ele tinha ódio. Então, tudo tá... Foi aí que eu disse, não vou mais fazer, não vou fazer isso mais não. Vai ser gravado com as vozes dele, sim, entendeu? Isso. Mas você não vai arriscar um trabalho de 2 meses, um investimento alto. Por isso, Lula, que filme você volta. E no teatro, na rua, é ali, aquela hora e acabou. Acabou. Então eu chamo muito, eu brinco muito com o elenco, dizendo que tem que coreografar o erro. Se aconteceu algo, você já tem que estar preparado para... Se levar uma queda, a queda entra no roteiro. Entra no roteiro, faz alguma coisa, entendeu? Não tem regravar. É ao vivo. Aquele momento passou. É aquilo e pronto. Então, lógico, a gente cuida, a gente se precavém, a gente tenta, né, dar toda a segurança possível, mas tudo pode acontecer. Pode acontecer. Tudo pode acontecer. Até uma arquibancada caiu. Meu Deus. Quando foi isso? Foi nos 10 anos da Nos 10 anos? Natal. Obrigado. Nossa. Ei, já tem mensagem para você. Iana Medeiros. Diana, minha flor. Olha aí, ô Iana. Bom demais. Genildo Mateus, boa tarde, Diana. Genildo dos bonecos. Olá, Genildo, boa tarde. Marina Rabelo, poeta, boa tarde, ótima entrevista. Obrigado, Marina. Bom você aqui com a gente. Obrigada, gente. Diana, vamos falar então do presente de Natal. Vamos. Um presente de Natal marcou e ainda marca a época. É um mega espetáculo. Acho que todo mundo que está aqui no Bardalo já assistiu. Todo mundo de Natal já assistiu em algum momento. Exato. Como é que começou isso? Como é que foi o processo ao longo desses anos, Diana? Não, começou na época, em 97, foi o primeiro ano, né? Em 97, o presidente do Banco do Brasil era curitibano, João Arno, era Chevery, era curitibano. E ele queria dar um presente. Como o banco era o banco do governo, né? Que ganhava muito com isso, tinha uma parceria muito boa. Então ele queria dar um presente a Natal. E ele, curitibano, tinha lá, acho que ainda tem até hoje em Curitiba, aquele edifício Avenida na esquina, que é um concerto. Sim. Com as crianças na janela. E aí ele indicaram o meu nome. E tem umas coisas muito engraçadas desse início do presente de Natal. Eu trabalhava no Mandacaru nessa época. Aí você chegou a trabalhar no Mandacaru? Eu dirigi 3 anos. Isso, a gente nem falou. No Mandacaru. Eu tinha esquecido a gente botar essa pauta. Depois a gente volta. Eu nunca tinha trabalhado com dança popular e terminei, mas me encantava, mas nunca tinha me debruçado sobre. Pra quem não lembra ou não é de Natal, Mandacaru foi uma casa de shows. Forró Lambada. Forró Lambada, marcou época em Natal.
O pessoal aqui é muito jovem, acho que não lembra, O não. povo da cidade ia pra lá dançar, era uma banda, duas bandas maravilhosas. Os Astrais. Os Astrais, de Hannah Safir. Quem começou foi Dimas, nos Astrais. Exatamente, Dimas Carlos. Pra turista. Que estava aqui no Bardalos a semana passada, enquanto ele aqui foi. E ele foi pro Mandacaru, só que aí ele saiu do Mandacaru, os Astrais fechou, ele foi pro Mandacaru. Os Astrais voltou, ele voltou pros Astrais. Aí o Mandacaru ficou sem ninguém. E aí me chamaram, eu fiquei assim, eu fazer forró lambada. Lambada? E eu tinha uma escola de balé, tinha uma escola, né? Com outro público. E aí, mas eu disse, vou arriscar, sim. né? Vou. E aí, agora me perdi, que a gente estava falando do presente de Natal. Presente de Natal. Aí a gente fez o link pra o Mandacaru. Obrigado, Ricardo. Não me lembro por quê, mas tudo bem. Então, o presente de Natal, sim, me lembro. Pronto. Aí o Minervino Vanderlei, que na época era casado com a minha prima, aí disse, olha, o presidente do banco está querendo fazer um trabalho e vem aí o pessoal da Fundação Banco do Brasil e eles querem lhe conhecer. Mas então leva lá para o Mandacaru. A casa era horrorosa, tu lembra, né, Lula? Parecia um colégio com aquele muro pintado de verde pela metade, de tinta óleo verde, parecia um colégio. Aí eles foram assistir, aí eu falei, gente, pelo amor de Deus, fui lá no camarim, olha, hoje tem que arrasar, vai ser maravilhoso, que tá aí o pessoal da Fundação Banco do Brasil, e a gente tá querendo fazer um projeto massa para a cidade, vamos fazer tudo lá. Coloquei nas mesas centrais, as mesas pole position, assim, boa, né? Começou a chover. Ah, meu Deus. Goteira pingando na frente do presidente da Fundação Banco do Brasil. E eu sentada na mesa assim, disfarçando, né? Aí o povo vai dançar. A Jeane Souza dançou tanto na frente dele, rebolou tanto na frente dele, que a saia dela caiu. Ela ficou de calcinha. E eu, meu Deus, ela baixou, puxou a saia. Tiraram o cara pra dançar. Eu sei que o cara foi. O homem adorou. E aí disse, eu quero essa pessoa para dirigir esse negócio. Pronto. Aí me chamaram, aí eu disse, bom, vamos fazer o seguinte, se a gente copia, a gente copia. Sim. Se for bom, a gente copiou. Se for ruim, a gente não soube nem copiar. Então vamos fazer diferente? Posso propor? Aí propus com o palco, com a parte mais teatral, mais cênica, que era a nossa praia. E eles gostaram, assim surgiu o presente de Natal. Nossa. E aí era eu quero dar um presente para Natal. Então é um presente de Natal. Ficou um presente de Natal. O trocadilho é bom, o nome é bom. Em 97, 1997. 25 anos. 25 anos. Mas, Diana, foi ampliando muito, né? Foi ganhando uma dimensão maior. Começou a mobilizar mais pessoas, começou a mobilizar um elenco imenso. Começou a ficar ambicioso. Como é que foi esse processo? Os primeiros 10 anos, realmente, ele foi crescendo, né? Aí depois foi quando eu saí da fundação e, na época, Vilma, governadora, me chamou e disse, olha, o presente de Natal é seu. Você pode levar e é seu. E aí eu fiquei com esse presentão na mão, muito feliz, mas ao mesmo tempo, vou fazer como? Fazer como, E aí foi quando eu comecei a trabalhar com as leis de incentivo. Nessa época eu passei 10 anos na Fundação José Augusto, trabalhando muito com o interior, que eu adoro. A gente vai falar sobre isso. Interior, Terra de Santana, Oratório de Santa Luzia, Mossoró. São João. Conexão Elefante, a gente vai falar sobre hoje, isso. Mas na época era São João, Santana, Santa Luzia, Casas de Cultura Popular. Então eu coordenava essa parte das ações nas Casas de Cultura e era um sonho de Vilma, de ter que era um mini teatro, né? Sim. Era um lugar assim, e ela realmente batalhou muito por isso, e aí ela disse, é seu. Aí eu disse, então tá, eu vou começar a fazer projeto. Aí eu comecei a fazer projeto de lei e mantive, consegui manter até hoje. Aí me animei com os projetos de lei e faço um bocado, né? Agora Aí eu já sou o próprio projeto. Vamos falar um pouquinho sobre esses autos no interior, que eu lembro que você fazia demais. Como é que era isso? Tinha auto em Caicó, Currais Novos, o de Mossoró também marcou época lá.
para além do Chuva de Bala, né? Que é uma coisa. Não, mas o Oratório de Santa Chuva Luzia de foi. Bala já estava estabelecido. Já estava né? estabelecido, Quando eu é. cheguei, Aí veio o Oratório de Santa o Luzia, oratório. Quando eu fiz o projeto com que é a fundação, padroeira de Mossoró. Mossoró. Santa Luzia. Quando eu estava na fundação, eu fiz um projeto chamado Vivência Teatral, que não existia Santa Luzia ainda, nem show de bala. Nem show de bala. E aí eu fiz esse trabalho, foram 4 anos uma parceria Fundação José Augusto Werner, de formação mesmo, de formação, capacitação. Para você ter uma ideia, foram 4 anos que todo final de semana ia gente de teatro e de dança, ou de circo e de teatro, ou de dança e circo, ou de boneco, durante 4 anos. Não teve ninguém aqui em Natal, na época, que não tenha participado. E é longe de lá de Mossoró mesmo. Era sexta, sábado e domingo. Nossa. Ali a ideia era exatamente, era vivência teatral, era capacitar, fundamentar, preparar, oxigenar. E aí, daí surgir, exatamente, se preparando para esses grandes autos que Mossoró tem. E trabalha muito bem com isso. É vocação de Mossoró, né? Isso. Divulga muito bem, né? Sim. Trabalha muito bem, valoriza muito bem. E aí, com essa questão dessa vivência teatral, no primeiro ano, começamos, era eu e João Marcelinho. Mas aí depois João saiu e eu fiquei, João saiu, só fez o primeiro ano, depois eu fiquei nos outros 3. E nesse primeiro ano, foi muito engraçado, porque a gente fez um trabalho em cima de Santa Luzia, chamado Crença. Que eu dizia, gente, é incrível, a festa de Santa Luzia é mais farra do que festa, do que fé. É mais farra do que fé. A parte profana é maior. Profana do que a fé, do que a religiosa. E aí a gente criou um trabalho, João com o pessoal de teatro, eu com o pessoal de dança, o meu foi Crença, que em cima de Santa Luzia, e o dele, não lembro o nome. E foi muito engraçado, gente, porque é assim que a gente trabalha. Não tinha dinheiro para figurino. Nossa. Para variar. Pra variar. Aí eu disse, e agora, João, o que é que a gente faz? Vamos tentar fazer alguma coisa. Aí a gente andando lá pela reitoria da universidade, a gente achou um monte de pano, uns azuis botados, um chá de sol. Que é isso, gente? São as cortinas velhas que trocaram as cortinas que estavam muito queimadas de sol, muito velhas, poídas. E tá aí, mas em toda a reitoria era um monte de pilha assim. Aí João disse, doa? Aí disse, doa. Aí João disse, vamos arranjar umas máquinas, arranjamos umas máquinas e nós fizemos o figurino com esses panos. João costurando, eu cortando, o outro pintando, o outro... E a gente fez esse espetáculo, então, esses 2 espetáculos. Então, dali, essa vivência teatral eu digo assim, já desemboca nos que seria esses álbuns. Exatamente. Sim. Esses álbuns. E aí, como eu sempre gostei muito do interior, quando François também assumiu e o Walden me botou para as casas de cultura e eu vivia no interior. Sim. Inaugurando as casas de cultura. Eu lembro dessa fase. Inaugurando, Cláudia participou, Sim. Isaac Galvão, muito, Pedrão. Aí juntava o pessoal, pesquisava a casa, percebia o que aquela casa simbolizava. Isso. Dentro da tradição da cidade. Por exemplo, o sal em Macau, coisas assim, entendeu? Por exemplo, lá em Nova Cruz, a estação de trem, a comunicação Martins, os mistos que subia a serra. E assim a gente ia sempre na pesquisa do que é a história da cidade. Eu gosto muito de trabalhar essa questão meio autobiográfica. Isso. Que é bacana, né? Aí você traz quem escreve, traz personalidades, é tão bacana. Mexe com a identidade da cidade. E hoje no Conexão a gente fez isso esse ano muito com o João Júnior, que mora em São Paulo. Isso. E é um especialista em fazer isso, ganhou o prêmio Shell. Sim, exatamente. Fazendo isso de inovação. E foi muito bacana, muito bom. O João tinha um trabalho maravilhoso em São Paulo no metrô, com o teatro no metrô. É o trabalho que ele faz. Fantástico, acompanhei. Ganhou o prêmio. Então nesse ano, a nossa equipe do Conexão, eu fui muito, muito feliz e privilegiada. Foi Danilo Guanais, João Júnior, André Rosa, que está maravilhoso na questão do audiovisual, Leonardo Prata na reutilização de materiais fantástico, que aí a gente usava caixa de papelão e eles tinham que fazer as suas casas ou representação
da sua cidade, igreja, casa de cultura, o que eles quisessem. E isso ia para cena como cenografia, como uma cidadezinha, a cidade deles. Nossa, isso deu um efeito. Muito bom. Maravilhoso, maravilhoso. Nossa, muito bom. E Ana, você falou em leis de incentivo. Como é que você está vendo atualmente política cultural? Leis de incentivo, governo do estado, governos municipais. Eu sei que Sebrae tem editais, a Sesc às vezes tem. Como é que você está vendo de uma maneira geral? Cefas, uma coisa para mim são as leis de incentivo. Tá, Outra coisa é a política cultural. tá. Então vamos Porque lá. as leis de incentivo, para mim, de fato, elas fazem parte de uma política cultural, mas elas não são a base de uma política cultural. A correto. política cultural são os gestores, junto com as cabeças pensantes, criarem um plano de ação Certo. para a cidade. Sim. A lei de incentivo é um equipamento, é um instrumento. Aí, o problema é que aqui, assim, eu sou muito feliz, porque existe as leis de incentivo, que eu sou usuária pra caramba. Sim. Mas ainda não é uma política cultural. Não é. Não é uma política cultural. Então, ela é um instrumento, ela pode colaborar. Mas eu preciso que esses gestores, a gente consiga criar um dia, exatamente, perceber as necessidades de cada cidade. Como a gente faz lá no interior, o que é que não tem e o que é que tem. Então vamos juntar? O que é que não tem, vamos tentar ter? O que é que tem, vamos valorizar? Então, fazer disso, a Dani Brito, por exemplo, é uma assumidade em política cultural. Sim. Doutora, parabéns, Dani, é doutora agora. Então, ela é uma sumidade, ela poderia colaborar demais dentro de uma gestão, de fazer uma política, um plano de ação, né? Sim. Onde realmente fosse possível. Aí, isso é a ideia. Aí, Sim. como viabilizar? Através de editais, chamamento público, Isso. de um fundo. E aí você começa a construir realmente. Porque Natal tem potencial. Gente, escolas de dança, a melhor escola de dança, quando você diz a melhor escola de dança da minha cidade, as privadas são ótimas, mas a melhor escola de dança da minha cidade é a pública. Sim. Que coisa boa. É bom isso, né? É pra mas comemorar. isso foi um trabalho muito particular de quem assumiu essa escola esses anos todos, de Solange, de Ivane. Sim. Claro, a gestão apoiou, mas apoiou porque fazia bem, né? Isso. Fazia bem. Então, por que não criar outras coisas? Por que não criar outras coisas? Por que não ter um curso de teatro? Por que audiovisual? Em tudo. Isso. Né? Então falta isso. Mas as leis, elas são de fato maravilhosas. A lei estadual, eu até tenho postado várias considerações e falando sobre como fazer, né? Muito para o interior, agora no interior, muita gente pediu para fazer a minha. Eu dei uma oficina mais de elaboração mesmo de projeto. Sim. Como você focar, por onde, né? As leis são fundamentais, mas elas podem ser um agente colaborativo. Com certeza. Que Mas não a base. Obrigado, Ricardo. Não a O base. agente colaborativo. Aí você inventa o Sebrae, realmente poderia fazer mais rodadas de negócio, como fazia antigamente, vocês pegaram. Mas tinha as rodadas de Sebrae negócio. tem editais, né, de economia solidária. Tem editais, mas poderia fazer para mecenato. Entendeu? Pelas leis, fazer as rodadas de negócio, onde as pessoas vão lá, botam os contadores. Não adianta o empresário, bota os contadores. O contador que vai dizer, olha, isso aqui é bom. Isso. Mas está melhor, viu, Sérgio? Está melhor? Eu acho que está melhor. Hoje já tem empresários que buscam, pedem nas leis, olha, me indique, mande projeto para eu analisar. Entendeu? Antes não existia isso. Sim. E a lei estadual, a gente deve muito a uma pessoa que se chama Mauri Júnior. Quando ele foi para a Fundação Zé Augusto como produtor, justiça seja feita. Ele abraçou a causa, porque ele sabia como era difícil a lei estadual, juntou vários produtores, eu fiz parte dessa comissão, e batalhou, e a lei estadual hoje ela é muito utilizada por conta disso, pela oxigenação, porque ela era engessada. Agora não. Agora ela é tranquila. Bem tranquila. A municipal já era. A estadual era travada. Então hoje Agora tá tudo liberado aí, gente. Oba. 2023 não vai ter mais pandemia, porque ela firmou em 2019. Aí 2020
Veio a pandemia. Aí agora que tá retomando. Agora que vai retomar. Muito bom. E a produção está avisando que a gente já está com 55 minutos, o tempo passou voando. Diana tem missão em Parnamirim, não é isso mesmo? Eu falo muito, né? Mas é bom, entrevistado tem que falar mesmo. Presente de Natal, gente, 25 anos. Sim, vai acontecer. No Palácio da Cultura. Palácio da Cultura, que maravilha. Palácio da Cultura. Já tem datas? 16, 17 e 18 de dezembro. E consegui juntar de novo Diana, João Marcelino e Danilo Guanais. Só falta a Dolores Portela, porque está lá no andar de cima, mas ela vai estar lá abençoando a gente. Danilo Guanais é um dos maiores compositores. João Marcelino tem nem. João Marcelino está na lista aqui de ser entrevistado. É questão só de ajeitar as agendas. João, a gente está nessa amanhã, a gente já está trabalhando. Lá no Palácio da Cultura, já está acertado que o Spiniano já cedeu espaço. Maravilhoso. Presente de Natal. Presente de Natal. Voltando às suas origens. Tem redes sociais? Quem quiser seguir no Instagram pode seguir. Agora tem que perguntar ali a ela. Ó. Tem, Joana? Já? Já tem? Um presente de Natal? Um presente de Natal RN. Segue lá, eu vou seguir também daqui a pouco. Opa, vai estar no Stories do Conversa. Muito bem, a produção aqui. Diana, vou ter que liberar você. Por mim, eu ficava conversando até 11 da noite. Oh, meu Deus. Mas vou ter que liberar o Bardalos pro show. E vou ter que liberar você e Joana para ir para Parnamirim, que eu sei. Vou assistir o Darwin. Isso, Sinapse Darwin. Eu já assisti, mas ela não. Ah, eu assisti também, assisti com a Nanda. Maravilhoso. Do grupo Casa de Zoé, com Titina Medeiros. Direção de César Ferrari. Maravilhoso. Direção de arte João Marcelino. João Marcelino. Cenário Rogério Ferrari. Isso. Time de primeira, né? Primeira. Time A de gente tem primeira. muita gente boa aqui, viu? Tem. Pode Vários ficar deles estão na novela da Mata Globo. Sertão, que é massa. Eu me divirto demais. Vê Marco França na novela da... Gente, o que é aquilo? Como é Fubá Mimoso? Fubá Mimoso, o matador de aluguel. Gente, que matador. Sem futuro. Maravilhoso. E a gente já entrevistou aqui, nessa mesa, Quitéria Kelly e Titina Medeiros, que estão brilhando na novela. Bacana, Foi muito bom. Fico muito feliz por você. E eu feliz em você ter vindo, foi muito bom, mas realmente, por mim a gente ficava mais, mas infelizmente o programa tem que ter no máximo 1 hora, tenho que liberar aqui, tem que liberar vocês. A gente vai começar a se despedir, agradecer a equipe maravilhosa, Raquel Lucena na produção, a presença de Thiago Medeiros aqui, nosso querido Thiago Medeiros, um dos maiores... Augusto Lula! Poeta Augusto Lula, cineasta, presenciando aqui, agradecer a Joana que está aqui, muita gente bacana aqui, agradecer a Ricardo Nelson Lula Belmont pelo Bardalos, agradecer, eu esqueci de citar, José Agno, sempre nosso cameraman, e a Nanda Carvalho da Ciência de Produção. Nós temos apoio da Anoreg, Adurne, Sindipetro, Cinsp, Francisca Seguros e Saiba Mais. Diana, muito obrigado por ter aceitado, foi muito bom papo, e que venham outros conversas de botiquins com outros projetos seus e outros papos. Pois tá bom. Agradeço demais, Sefa. Fico muito feliz, viu, gente? Vamos lá. Presente de Natal, 25 anos. Vamos prestigiar o presente de Natal que vale a pena. Obrigado, Diana. Obrigado a todo mundo e até o próximo Conversa de Botiquim.